Vamos ouvir a palavra de Deus. Essa semana, segunda-feira, eu estava no trabalho. Eu sempre orando ao Senhor, pedindo para o Senhor dar a revelação da sua palavra. Deus me dá uma palavra que está no livro de Salmos, número 51, verso 10 até o 12. Livro de Salmos, 51, do verso 10 até o verso 12. Antes de lermos a gloriosa palavra de Deus, vamos orar. Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento de estar lá para casa, de ser igreja. Fala conosco agora, que o homem venha diminuir, mas Cristo Jesus venha a ser glorificado e enaltecido. Nos usa mediante o teu querer, mediante a tua soberania. Abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Diz bem assim, livro de Salmos, capítulo número 51, do verso 10 até o 12. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença e nem tire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, me sustenta com o espírito disposto a obedecer. Podeis assentar, meus queridos. Eu lendo essa palavra, o que mais chamou a minha atenção foi quando o salmista pediu que o Senhor criasse nele algo. Mas para a gente chegar nesses 3 versos, nós temos que entender quem escreveu esse salmo e por que ele escreveu esse salmo. Esse salmo de número 51 foi escrito por Davi. E Davi escreveu esse salmo depois que o profeta Natan foi na sua casa. E o que aconteceu com o profeta Natan foi na sua casa? O profeta Natan, mandado por Deus, revelou o pecado de Davi, de adultério e da morte do Uzias. E quando soube Davi e entendeu que Deus estava com desprezo, que o profeta falou: você é um pecador, tirou a mulher do seu companheiro, adulterou com ela e teve um filho, e ainda mandou ele na frente da batalha para morrer. Davi ouve essa notícia e fica triste. E a consequência desse pecado, que o filho que ele teve desse adultério ia morrer. E diante dessa situação, Davi, o rei de Israel, um homem que foi usado por Deus para matar os gigantes, um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel, cometeu tal pecado e tal coisa. E diante desse profeta que mostrou para ele o pecado para ele escreve um salmo. E esse salmo é um salmo de arrependimento. É um salmo que ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor e pede para o Senhor algumas coisas que Deus venha fazer desse começo. Irmão, sabe o que é interessante? Todo homem de Deus teve falha. Moisés teve falha, Noé teve falha, Davi teve falha. Mas é importante que esses homens de Deus tiveram uma ação de arrependimento, um novo recomeço. E Davi, quando ele ora ao Senhor no verso 10, ele diz bem assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, segundo a minha tradução aqui. Quando ele pede para o Senhor para criar, ele está usando um verbo, e esse verbo no hebraico é bará. E esse verbo, a única pessoa que pode usar esse verbo, o sujeito que pode usar esse verbo, é somente Deus. Porque diz em Gênesis 1: no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Então no hebraico, quem pode usar o verbo criar somente é Deus. Quando ele está falando, Senhor, crie em mim, ele está falando, Deus, faça algo na minha vida. E o verbo criar quer dizer criar a partir do nada, né? Aquilo que não existe. Deus criou os céus e a terra, e houve. Deus falou, haja luz, e
criou, Ele criou a partir do nada. Então Davi estava falando: Senhor, agora eu quero que o Senhor crie em mim, do nada, faça na minha vida, crie, Senhor, um coração puro. E quando a gente entende essa palavra, irmã Vera, sabe o que essa palavra quer dizer também? A palavra criar, parar, quer dizer justiça e salvação. Irmãos, quando você pede para Deus mudar a tua vida, mudar o teu jeito, criar um novo coração em você, você está pedindo para Deus ao mesmo tempo para mudar a tua história, você está pedindo para Deus justiça e você está pedindo salvação. Porque Davi, quando ele pecou, subiu a imagem, quando ele pecou, ele achou que tinha perdido a salvação. Falou: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim algo diferente. Sabe o que eu fico pensando? Tem muitas pessoas que eu convido para ir na igreja. Sabe o que eles falam? Marcelo, meu altar está quebrado. Marcelo, eu não posso ir na igreja. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele continua perdoando o pecador. Deus continua pegando o nosso coração de pedra e tira o coração de pedra e põe um coração de carne. A Bíblia diz bem assim: enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? Aí tem o verso 2 que diz bem assim: mas eu, Senhor, esquadrinho os corações. Meu Deus, aleluia, eu quero falar para vocês que tem um Deus que muda o nosso coração, que muda, que cria em nós algo novo que nós precisamos. Davi pediu o quê? Senhor, cria em mim o quê? Um coração. Eu já falei que Ezequiel diz, que fala bem assim o Senhor: tirarei o coração de pedra de vós e colocarei um coração de carne. E sabe o que é mais interessante na palavra de Deus? A Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel 13, em Atos capítulo 13, que Davi era um homem segundo o coração de quem? Porque ele pediu: Senhor, crie em mim um coração. Irmão, todos nós que estamos aqui podemos ter um coração segundo o coração de Deus. Todos nós que estamos aqui não somos diferentes de Davi. Nós temos as nossas falhas, temos as nossas queixas, mas no momento que a gente chegar para Deus, Deus, muda a minha história, cria em mim um coração. E quando fala de coração, tem outra palavra no hebraico, meus queridos. Essa palavra em hebraico, coração, é leve. E leve quer dizer muitas coisas que eu achei interessante. Primeira coisa que coração quer dizer: sede das emoções. Então o judeu, quando ele fala em coração, está falando das emoções. Mas para o judeu, coração quer dizer personalidade. Você já viu o que eles vão falar? Eu nasci desse jeito, é a minha personalidade. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: Deus pode mudar personalidades aqui. Deus pode transformar. Outra coisa, o coração quer dizer lugar do desejo. Tem vezes que tem irmão que fala: olha, eu consigo fazer um monte de coisa, mas para tal coisa eu sou fraco. Deus pode mudar também. Coração também quer dizer consciência do caráter moral. Isso é muito importante, irmãos, porque Paulo, quando ele escrevia a sua carta, ele colocava assim: Paulo, servo de Cristo e apóstolo. Todo crente, todo pastor, todo ministro, não importa, antes do título vem o caráter, o que ele é. Pode ser o que for, mas se tem um caráter que teme a Deus, é uma pessoa boa, vai ser um bom membro, vai ser um bom pastor, um bom pregador, um bom pai de família. Então coração também quer dizer caráter. E outra coisa que coração quer dizer, eu lendo, estudando a palavra no hebraico, eu estou maravilhado com o hebraico, meu Deus, eu estou quase que virando um hebreu aí. Quer dizer também coração, quer dizer assim, rebelião e orgulho. A palavra coração quer dizer rebelião e orgulho. Onde é que a gente fica orgulhoso? No coração. Eu conheço pessoas, eu não sei quantos irmãos, que eles estão longe da presença de Deus. E quando você vai pregar para eles, o que eles são? Orgulhosos. Não deixa você falar do amor de Deus. Mas o salmista, que adulterou, premeditou o assassinato, ele pediu: Senhor, crie em mim algo novo na minha vida, que somente Deus pode criar. Deus, mude o que? A minha personalidade, muda o meu desejo, muda o meu caráter. Senhor, se eu estou sendo rebelde, orgulhoso, também é para mudar, Senhor. Que
que homem, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel entra na casa de Jessé, havia os filhos de Jessé, homens altos, belos, mas Deus fala bem assim para Samuel: eu não olho beleza e nem formosura, eu vejo o coração. Mas o Davi, ele pediu bem assim: Senhor, cria, a partir do nada, a palavra criar, né? Eu até estou conseguindo falar o livro da Bíblia. No princípio o Senhor criou os céus e a terra, quer dizer, Beresh bara Elohim, quer dizer, criar a partir do nada. Então ele pediu para criar um coração novo. Mas esse coração, o que ele pediu? Para que esse coração ia ser um coração puro. Meu irmão, a palavra puro quer dizer tabor. Sabe o que quer dizer essa palavra? Puro quer dizer inocente ou santo. Quem que é inocente e santo, assim, que a gente vê de cara, assim, você percebe? É um pastor? Não, é uma criança. Ela é inocente e é pura. Davi estava falando: olha, além de um coração que vai ser mudado em todas as áreas da minha vida, eu quero ser puro. Essa palavra quer dizer também conotação com o tabernáculo, porque tudo que Deus colocou no tabernáculo tinha que ser puro e tinha que ser limpo. E a Bíblia diz bem assim, se você estiver com a Bíblia aberta, me ajuda aí, Apocalipse capítulo 22. Tem como colocar aqui na telinha? Esse aqui, ó. 22 e 11. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Hoje a TV não ajudou. 22 e 11. Então a palavra puro quer dizer inocente, santo ou limpo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22 e verso 11. Quem é injusto se faça injustiça ainda. Quem está sujo se suje ainda. Quem é justo se faça justiça. E quem é puro se purifique ainda. Deus, Ele quer de nós, meus queridos, amados irmãos, justiça, mas Ele também quer pureza e santidade. Hoje foi falado aqui na oração: seguir a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando a gente pensa em palavra santo, a gente tem um modelo de uma pessoa, mas santo é muito mais do que isso. A palavra santo quer dizer separado ou dedicado. Deus está dizendo para mim e para você que a nossa vida, tudo que nós fazemos e falamos e agimos, seja dedicado e separado para Deus. Se você tiver condições de me ajudar também, meus queridos, vamos ler Tiago capítulo 4 e verso 8. Vamos ver se travou a TV aqui hoje. Vamos ver. Tiago capítulo 4 e verso 8 diz bem assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpe a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo purifique os vossos corações. Então Deus, e assim como o salmista também pediu, nós devemos ter um coração limpo, mão limpa, mente limpa, um coração como de uma criança. Certa vez os discípulos começaram a brigar entre eles, e quem que era o maior no reino? Aí Jesus pega e põe uma criança e falou: se não for igual uma criança, não pode entrar no reino e não será participante do reino. Então eu e você, nós aprendemos com o salmista. Ele pediu para o Senhor criar nele um coração puro, para Deus mudar totalmente o seu ser, né? E que esse coração seja um coração como de uma criança, inocente, um coração consagrado, separado ao Senhor. E ele pede no quarto aqui, ó, no último. Você veja que ele pede aqui: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Ele chega no verso 11: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Irmãos,
Quando eu era mais novo, eu ia na igreja. O nosso costume da nossa mocidade era de buscar o batismo do Espírito Santo. Todo jovem queria ser batizado com o Espírito Santo. Todo jovem queria ter dons. Todo jovem queria ser pregador. Não é como essa época aí de agora. E o salmista, ele está pedindo não os dons do Espírito Santo, não está pedindo, o batismo do Espírito Santo. Ele está pedindo a presença de Deus. Então, ter a presença de Deus é algo primordial na vida do crente. É o selo, A gente é selado pelo Espírito Santo. A gente ganhou um penhor. E ele pede: não tire de mim a tua presença. E eu fico pensando, irmãos, como que é difícil andar sem a presença de Deus. No momento da luta, da adversidade, no momento do choro. Eu fico pensando como que as pessoas desviadas, como que o ímpio faz no momento da dor, no momento da luta, sem a presença de Deus. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele valorizava a presença de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês não têm a presença do presidente, vocês não têm a presença de um governador, vocês têm a presença do Espírito de Deus na vida de vocês. Agradeço a Deus por isso, porque antigamente quem tinha o Espírito só eram os reis e sacerdotes. Agora, nos últimos dias, Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. E Davi, ele chega no verso aqui que eu acho interessante, o 12: torna a me dar-me a alegria da salvação. Irmãos, eu falo isso sempre. Eu vejo muitas pessoas no trabalho e falam assim: olha, está muito bom porque eu estou vivo. Tenho que agradecer a Deus pela minha saúde. E todo dia eu ouço isso. Estando vivo e estando com saúde, tá bom, é só agradecer a Deus. Só que eu acho, sim, que é errado. Porque a gente tem que agradecer pela salvação. Não adianta estar com saúde, com força e não ter a salvação. A salvação é algo que a gente recebeu em Cristo Jesus, mas ao longo do tempo a gente esquece de agradecer. A gente esquece de ter essa alegria. Porque eu me lembro quando eu me converti, eu estava na frente, e a igreja lotada, e eu estava com uma alegria, um contentamento tão grande, que eu chorava, não parava de chorar, e aquela alegria me comoveu por meses e meses, e eu ficava alegre, porque Jesus Cristo me perdoou, me limpou, sarou, me tirou meus pecados, e aquela alegria me fortalecia, me fazia ir nas vigílias, nas orações. Eu não saía da igreja de segunda a segunda, porque a alegria da salvação estava bem efervescente na minha vida. Mas passando o tempo, a gente parece que perde a alegria da salvação. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: você se lembrou hoje que você é salvo? Você se lembrou hoje de agradecer a Deus pela salvação? Davi, ele pediu: Senhor, dá-me a alegria da salvação. E a palavra salvação, irmãos, olha o que ela significa. A palavra salvação quer dizer também Yeshua, quer dizer Jesus. Mas só a palavra salvação quer dizer Yesha. E essa palavra quer dizer assim: resgate, segurança, salvador, liberdade, ajuda, tirar de alguém um fardo ou opressão, e tem justiça também de volta à salvação. Irmãos, quando o salmista pediu para Deus dar a alegria da salvação, ele estava pedindo um novo recomeço, uma nova história na sua vida, um novo andar com Deus. E tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, muitas pessoas que vêm na igreja. Eu estou falando de nós aqui, mas eu percebo que eles perderam esse brilho, perderam esse temor, essa reverência. Mas Davi, quando ele pecou, ele teve arrependimento. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que Caim e Abel ofereceram ao Senhor, porém o Senhor recebeu a oferta de Abel, e Caim ficou com inveja ao tal ponto de matar o seu irmão. E quando o Senhor vem tratar com Caim e pergunta: cadê o seu irmão Abel? Ele fala: por acaso sou guardador do meu irmão? Sabe o que eu aprendo? Caim
perdão para o Senhor. Caim não mostrou um sinal de arrependimento, só ficou pensando no seu castigo. Esta noite eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem sempre algo a mais para as nossas vidas. E eu não sei o que você está passando, eu não sei a injustiça que você está passando, eu não sei o que você está desejando, mas esta noite, se coloque de pé, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer criar algo na nossa vida. Deus quer transformar algumas coisas ainda na nossa vida, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, brilhando até o dia pleno, mas nós não estamos ainda na estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus. Ainda nós não somos plenamente santos, não, a gente está num processo de santidade, num processo de regeneração. Mas eu queria dizer, e eu queria que tivesse mais pessoas aqui, eu convidei muita gente para vir na igreja, para dizer que Deus tem um novo recomeço, que Deus pode mudar a história, que Deus não veio para os bons, mas para os pecadores. Então nesse momento, meu irmão, se você tem algum parente que está longe da casa do Senhor, alguém que está fraco na fé, alguém que está longe da presença do Senhor, alguém que diz que não é mais para mim ser crente, não é assim. Nesse momento nós vamos orar por essas vidas, porque se Deus restaurou a vida do rei Davi, que cometeu um adultério, planejou um assassinato, fez uma nova história na vida dele, deu um filho, e desse filho foi o rei de Israel, e esse filho construiu o templo do Senhor. Deus pode trazer salvação para aqueles que estão longe e distantes da presença de Deus. E nós mesmos que estamos desanimados, muitas vezes, com a vida, com a circunstância, com as coisas que não mudam ao nosso redor, a circunstância que não muda, Deus pode criar em nós um espírito novo, um coração inabalável, como diz, um espírito disposto a obedecer à voz de Deus. Vamos orar nesse momento? Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos esta noite. Aqui está a tua igreja preciosa, os teus filhos, Senhor, que ouviram a tua palavra, te glorificaram esta noite, buscaram o Senhor. E esta noite nós levantamos um clamor sobre aqueles que estão longe da tua casa, aqueles que não querem mais saber da sua salvação, mas há esperança ainda para a ave cortada, há esperança para o pecador, há esperança para aquele que está longe de Deus. Como diz a Bíblia, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus é Deus que faz do nada ser alguma coisa. Deus é Deus de órfão, de viúvo. Deus é Deus transformador. Deus é Deus que no deserto faz um oásis. Deus prospera, ajuda. Senhor, abençoa aqueles que estão longe da tua presença, aqueles que não querem mais, Senhor, sentir a alegria da salvação, que eles possam sentir, cair em si como filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Abençoa essas vidas que estão longe da tua presença e traga para a sua casa. Todo aquele que está desanimado, todo aquele, Senhor, que perdeu a alegria da salvação, parece que a alegria não entra mais no seu rosto, e parece que só as coisas materiais da alegria, esquece do principal, da salvação de Cristo Jesus. Abençoa cada vida, a cada coração, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.